Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. E como eu havia prometido que eu iria fazer uma pesquisa, né, para saber o que foi que realmente aconteceu entre os períodos que eles chamam de intertestamentário, né, os 400 anos entre o profeta Malaquias e João Batista, né, no início do Novo Testamento. Então eu tenho aqui um apanhado geral, primeiro, né, uma coisa mais resumida, e tenho uma outra parte um pouquinho mais detalhada. Eu estou aqui com uma esperança de que eu não vou tomar muito o tempo de quem estiver curioso para saber o que aconteceu. Então eu vou começar com essa parte mais resumida, né? E que trouxe para mim dessa forma: os 400 anos entre os testamentos, ou período intertestamentário, foram um tempo de transformações políticas, culturais e religiosas, que prepararam o cenário para a vinda de Jesus. Eles marcaram um silêncio profético que está entre aspas, sem novos escritos bíblicos, mas viram a ascensão dos impérios grego e romano, o surgimento de seitas judaicas como os fariseus e saduceus, e a consolidação da língua grega, o koiné, como a língua comum, influenciando a escrita do Novo Testamento. Então, aqui quais foram os principais eventos e suas características? O primeiro, domínio de impérios. A Judéia passou pelo domínio do Império Grego, que espalhou sua língua e cultura, e posteriormente pelo domínio do Império Romano, que estabeleceu a Pax Romana. Segundo, desenvolvimento do judaísmo. Quais são as características? Sinagoga. Após o exílio babilônico, as sinagogas se consolidaram como locais de culto e estudo da Torá, tornando-se fundamentais para a vida judaica em todo o mundo. Segundo, seitas judaicas. O período viu o surgimento de diversas seitas, como os fariseus, que focavam na observância da lei e tinham grande influência popular, e os saduceus, ligados à liderança do templo, e os essênios, que tiveram grande importância no contexto do Novo Testamento. Um outro evento aqui, agora, língua grega, o koiné. A cultura e a língua grega, especialmente o grego koiné, se espalharam por todo o Império Grego, tornando-se a língua universal da época e a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Preparação do mundo. A transição de impérios e a disseminação da cultura helenística, por um lado, e a consolidação da fé judaica, por outro, criaram um mundo que estava pronto para receber a mensagem do Messias, que se tornaria conhecida em todo o mundo devido à infraestrutura e à língua estabelecidas pelos gregos. Então, isso aqui é um resumo, né? É um resumo. Agora eu vou entrar em uma parte onde eles detalham mais a situação aqui, certo? Então, aqui ele já começa me oferecendo uma pergunta, né? O que aconteceu no período interbíblico ou intertestamentário? O período interbíblico ou período intertestamentário é um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, aproximadamente de 433 a 5 depois de Cristo. Esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos de silêncio, entre aspas. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Entretanto, muitas coisas significativas ocorreram no período interbíblico. Durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo descrito no Novo Testamento estava em formação. Logo, o conhecimento dos fatos ocorridos durante o período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento. Período interbíblico de Malaquias a Cristo.
Recuando até o ano 538 a.C., nós temos o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 anos antes de Cristo. Os persas conquistaram os babilônicos, que por sua vez já haviam conquistado Jerusalém em 568 a.C., quer dizer, 200 anos antes, né, desse outro período. Isso acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos, que foi o que eu falei, né? Nesse período, os judeus foram liderados por sumos sacerdotes e tinham permissão para seguirem suas práticas religiosas. Nessa mesma época, por volta de 430 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias exerceu o seu ministério. Em 333 a.C., foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então se deu início ao período helenístico, que durou entre 330 e 166 a.C. Então, isso tudo que eu estou lendo aqui, nessa pesquisa que eu fiz aqui no Google, é possível ainda ser dissecado ainda mais, ser ainda especificado, esmiuçado ainda mais. O que eu quero adicionar um parênteses aqui antes de eu continuar na leitura dessa pesquisa? É que a curiosidade realmente é uma coisa indispensável nas nossas vidas. Principalmente se nós dizemos de nós mesmos que nós somos cristãos, não é verdade? Nós temos que ter certas curiosidades de saber o que foi que aconteceu lá atrás, como foi que nós chegamos até aqui. Então, aqui, se houver algum tipo de curiosidade, dá para se fazer pesquisa a respeito desse período helenístico, que aconteceu entre 330 e 166 antes de Cristo, certo? Então, todo o problema, muitas vezes, de muitas pessoas andarem na escuridão, que quando a gente diz andar em escuridão, é andar sem conhecimento. Conhecimento é luz, né? Então, vou continuar aqui com o que a pesquisa me ofereceu. Então, nós percebemos aqui que as tropas persas foram derrotadas por Alexandre o Grande. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo, olha a ambição deste Alexandre, com a cultura grega, em 323 a.C. Alexandre morreu e seu império foi dividido entre os seus generais. Percebam aqui uma coisa, quando eu vou lendo essas coisas, eu já vou conseguindo entender, né, que os judeus foram dominados pelos persas, foi o que eu li no primeiro parágrafo, né? Depois, as tropas persas foram derrotadas por Alexandre o Grande. E agora aqui nós já vemos que Alexandre o Grande morre e o império dele é dividido entre os seus generais. Dessa divisão surgiram duas dinastias, a Ptolomaica, no Egito, e a Seleucida, na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Ok, então o que nós podemos entender, né, nessa nossa natureza humana, deformada, mesclada, sim, com o DNA do diabo, e isso eu nunca vou deixar de mencionar, porque é a verdade, e enquanto nós não entendermos que nós portamos isso, nós não vamos conseguir nos render 100% ao Espírito Santo de Deus para que Ele domine, para que Ele dome esta natureza em nós, né? Então aqui nós vemos essa gente tentando disputar o controle da Palestina. A Palestina é o território onde o nosso Salvador nasceu, né? Ele nasceu em Belém, e se você tiver alguma dúvida, vá e faça pergunta no Google, você vai saber que Belém está na Palestina, né? Então, o que é que nós percebemos? Olha só, olha isso daqui. E se não é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Se não é isso, né? Aquele Israel sionista, Israel impostor, Israel anticristo, que colocou o Filho de Deus na cruz, né? Que muitos evangélicos mal informados
Dizem que sim, que ele tinha que ser morto pelos judeus. Não, gente, Deus poderia nos salvar sem que aquele... É lógico que Deus já sabia que aquilo era o impostor, né? Que aquilo era o anticristo, né? Deus já sabia o que estava no coração daquela gente, né? E está ainda hoje, né? Porque um ódio tão grande dos palestinos só pode vir do anticristo mesmo, né? Não tem como explicar uma pessoa num tempo moderno do dia de hoje, no século XXI, assassinar mais de 70, já deve estar na casa dos 100 mil pessoas mortas. Mas eles estão sendo condenados, né? Eles estão sendo condenados em cortes mundiais. E a condenação eu hei de viver para ver, né? Eu hei de viver para ver, porque o mundo inteiro está se movendo em favor dos palestinos, né? O mundo inteiro. Os movimentos são enormes de pessoas pedindo justiça para aquele genocídio horrível cometido no século XXI, né? Então aqui nós vemos que nessa natureza deformada, as pessoas aqui disputando, querendo dominar aquilo que não era delas, né? É isso que eu estou lendo aqui, se vocês estão prestando atenção na minha leitura, né? Então aqui houve uma subdivisão entre os generais de Alexandre o Grande. Nessa subdivisão, duas dinastias, a Ptolomaica no Egito e a Seleucida na Síria e na Macedônia. Se você tiver curiosidade, peça no Google esses nomes, né? Dinastia Ptolomaica e Seleucida, e você vai saber mais a fundo o que foi que essas duas dinastias fizeram, certo? Enquanto os Ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o poder, o que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito complicadas. Antíoco IV Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical, cometendo grandes atrocidades. Ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar. Antes que eu fale as coisas que ele fez para acabar com a religião judaica, eu preciso abrir um parênteses bem rápido aqui e comentar. O que acontece? A voz dos profetas se calaram. Se calaram por quê? Porque cada vez que Deus mandava um profeta, eles matavam, né? Eles não aceitavam, eles rejeitavam a mensagem do profeta, eles judiavam dos profetas, jogavam em poços de lama e matavam os profetas, né? Então Deus decidiu se silenciar, e foi o que aconteceu. E aí, eu lendo isso aqui, não sei se você já consegue perceber o que já começou a acontecer, né? Eles escorregaram, eles deslizaram para seitas que para nada presta, nós sabemos, né? Então aí, diante dos governos da época, que um veio e dominou, depois aquele outro caiu, o outro veio e dominou, depois o outro caiu, o outro morreu, dividiu entre os generais, certo? Então tudo isso, e agora já entra aqui uma perseguição religiosa, né? Esse Antíoco IV Epifânio, né? Ele tentou acabar de vez com a religião judaica. O que nós temos que prestar atenção? Sabe? Vamos trazer para os dias de hoje, sim, porque não há nada que nós vamos ler na história, no passado, que nós não tenhamos que trazer para os dias de hoje, né? Por que eu digo isso? Porque o próprio Salomão, que foi um homem que não pediu riqueza para Deus, ele não era ganancioso, dinheirista, não, ele não foi. Ele pediu para Deus sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus lhe deu sabedoria, mas deu riqueza daí. Entendeu como é que a coisa vai? Então ele disse, Salomão diz no seu livro, que nada é novo debaixo do sol. O que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Então, se você prestar atenção nisso, o que nós estamos vendo acontecer no mundo de hoje, nosso aqui, já aconteceu no passado aqui.
certo? Então a igreja de hoje, a igreja cristã, porque Cristo já veio, já morreu, derramou seu sangue, já foi de volta para o Pai, enviou o seu doce Espírito para andar com quem? Com quem for fiel. Quem se afastar da fidelidade não vai ter a presença do Espírito Santo, certo? E incorre no perigo de o governo da época querer acabar com a religião também. Percebe? Porque todas as vezes que o povo de Deus se afastou dele, Deus próprio permitiu a perseguição do governo em cima desse povo. Que é para acordar. Que é para acordar. Presta atenção. Saia das seitas. Saia das seitas da prosperidade. Saia das seitas da rodopiação dentro da casa de Deus. Sabe? Saia das seitas de pegar a toalhinha para bater na cara dos outros, lá no altar de Deus, em cima do altar da casa de Deus. Isso é seita. Isso é seita de macumbaria dentro da igreja, da casa de Deus. Dá 1.000 que Deus te dá 10.000. Isso é seita. E Deus não deixa isso barato. Nós precisamos parar de achar que porque Deus é invisível a esses olhos físicos nossos, que ele não tem os olhos de fogo. Ele tem os olhos de fogo, né? Então aqui isso que eu estou lendo de uma maneira resumida, porque eu entendo que não devo tomar muito tempo das pessoas. As pessoas estão ocupadas, correndo para cima, correndo para baixo, sabe? Então as pessoas não têm tempo, muitas vezes vai gastar tempo ouvindo bobagem e besteira na internet, do que ouvir acerca de coisas que são importantes. É importante nós sabermos como que a coisa toma o seu rumo, porque daí você pode se localizar, você pode entender o que você está vivendo hoje, o aqui e agora, né? Então esse Antíoco IV Epifânio, ele tentou impor um tipo de helenização radical, cometeu grandes atrocidades, ele tinha o objetivo de acabar com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar 2 pontos. Proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Segundo, tentou destruir todas as cópias da Torá, os 5 livros de Moisés. Terceiro, exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. Quarto, sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. Você consegue, mais ou menos, à medida que eu vou lendo, entender o que isso pode trazer para nós nos dias de hoje? Dá para você concluir? Dá para você concluir? Eu consigo, viu? Eu conseguiria falar aqui, olha, muitas horas, sabe? Muitas horas. Esse proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Meu Deus! Pegue a igreja de 40 anos atrás, que foi o ano que eu me converti, 46 anos atrás, e pegue a de hoje, dê uma olhadinha nos costumes, como eles se acabaram, entende? O segundo ponto aqui, tentou destruir todas as cópias da Torá. Vamos falar aqui. Hoje nós temos não só a Torá, temos a Bíblia inteira e o Novo Testamento, que é o mais importante. Muitas igrejas começaram a pregar só no Velho Testamento, abandonando as palavras do Salvador. Traga para os dias de hoje, não é isso? Terceiro ponto, exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado. Ok, alrighty then. Vamos falar sobre isso aqui agora? Exigir que o deus grego Zeus fosse cultuado. Isso aqui não pode ser trazido para os dias de hoje. Mamon, hein? O dinheiro, as posses, entendeu? As contas bancárias enormes, os terrenos, né? Que são necessários serem adquiridos. Não pode? Responda para você mesmo. O quarto aqui, sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. Esse aqui tá super fácil de vocês entenderem. Pega o Bolsonaro, enfia lá dentro daquela igreja, daquele Bezerra lá, que é o líder de tudo, né? Senta os dois juntinhos lá no templo, no altar santo de Deus. Um homem ladrão, cujos filhos e ele juntos já roubaram não sei quantos milhões de reais de dinheiro público para adquirir centenas de propriedades, de imóveis. E a igreja santa de Cristo bota uma raça dessa no altar de Deus? Isso aqui não é sacrificar um porco dentro do templo de Jerusalém? Entende? Então nós temos que acordar para as realidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu agradeço muito a Deus que esses áudios que eu faço vão ficar, sabe?
porque fica ali no YouTube, ele vai ficar. Mesmo que as pessoas não acordem hoje, eles irão ouvir isso daqui uns 5 ou 10 anos. E as coisas vão estar muito pior, sabia? As coisas tendem a piorar. Por quê? Porque o distanciamento de Deus está acontecendo. Então vou continuar aqui porque eu sei que tempo ninguém tem, né? A revolta dos judeus no período interbíblico. Olha isso aqui. Matatias, um camponês idoso de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas, Macabeu, Jonatas, Simão, Pedro e Eleazar, formaram a liderança da oposição ao governo do Antíoco IV Epifânio. Então, esse Matatias, com seus 5 filhos, eles formaram uma oposição contra esse Antíoco. Eles estavam tentando defender, né? O conflito, conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos. Foi de 166 a 142 antes de Cristo. Esse conflito culminou na independência de Judá até 63 antes de Cristo. Então aqui nós percebemos que este Matatias com seus 5 filhos sucederam. Eles sucederam. Mas o período não foi longo. Se você olhar aqui entre 142 a.C. até 63 a.C., dá aí quantos anos? Eu não fiz a matemática aqui, mas acho que é em torno de 80 anos, mais ou menos, não sei, né? Quando Simão, o último dos 5 filhos de Matatias, morreu, a dinastia dos Asmoneus, olha só, se transformou também num regime helenista, comparado ao imposto pelos Seleucidas, entre 103 e 76 a.C. Alexandre Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Finalmente, em 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus, que foi essa última que eu li aqui, chegou ao fim, numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hircano II, filhos de Janeu. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando os sacerdotes e profanando o lugar santíssimo após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Então, tudo isso é um apanhado geral, o qual, se houver curiosidade, é possível fazer perguntas. É interessante saber saber fazer a pergunta, certo? Se você fizer a pergunta de uma maneira correta, o Google te traz as pesquisas, certo? Então, aqui, a literatura no período intertestamentário. Então, qual era a literatura nesse período, né? Embora esse período interbíblico tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus durante esses anos, desde textos históricos até obras apocalípticas. Certamente as 3 principais obras desse período foram as Septuaginta, os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. Muito importante isso daqui, né? Muito importante, por isso que eu digo. A escrita é um dom fabuloso, maravilhoso que Deus deixou para cada um de nós, sabe? E eu acho que todas as pessoas deveriam se aplicar à escrita, certo? Porque a escrita, inclusive, eu ainda continuo trabalhando na minha autobiografia, né, que se chama, vai ter como título A História da Minha Vida. E eu acho que realmente todos os seres humanos, todas as pessoas que Deus permitiu um dia nascer nessa terra, todas elas, cada uma delas merece ter uma biografia com o seu nome, porque realmente a história das nossas vidas é uma história de sobrevivência, né? Sobrevivência diante de tantos desafios desde o ventre, né? Quantos de nós enfrentam desafios desde o ventre das nossas mães? Eu sou uma delas, entende? Então, a escrita, olha, por causa desse dom maravilhoso que pessoas valorizaram no passado, né? É que ficaram tudo isso aqui, olha, ficou a Septuaginta, ficou os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto, né? Esses livros apócrifos, muito embora muitos cristãos ou evangélicos do dia de hoje reprovem eles,
eu tenho para te dizer que esses livros são maravilhosos, viu? Eles estão cheios de verdades. É a história de fatos. E contra fatos não existe argumentos. Como é que alguém pode argumentar e falar, não é de Deus esses livros apócrifos? Como assim não é de Deus? É história. Foram fatos que aconteceram. Você pode pegar uma borracha e apagar? Você não pode. Entende como é que é? Então, aí, aqui ele fala um pouquinho sobre a Septuaginta. É a versão grega. O que é a Septuaginta? É a versão grega do Antigo Testamento. Também conhecida pelo algarismo romano LXX. Ela possui esse nome porque, segundo as tradições judaicas, 72 estudiosos teriam se reunido na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Isso teria ocorrido num prazo de 72 dias. Entretanto, acredita-se que apenas a Torá, os 5 livros de Moisés, tenha sido traduzida nesse período. Já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com alguns livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta em algum momento antes do início da era cristã. Continuando aqui, a Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina. Isso se deu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais o hebraico. Posteriormente, a Septuaginta também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva. Embora a Septuaginta tenha sido produzida por volta de 250 anos antes de Cristo, pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhes até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos, preparam o caminho para que esse projeto fosse realizado. Os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de 2 Esdras, que provavelmente data de 90 depois de Cristo. Os chamados apócrifos, entre aspas, constituem uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos de textos aos livros canônicos. Por um lado, sem dúvida, essa obra possui sua importância como fonte de informação para o estudo de período entre os 2 testamentos, mas, por outro lado, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos. Olha, isso aqui, para mim, essa última frase que eu li, é Bologna, que fala inglês, ou seja, mentira. Isso aqui não está correto. Eles estão querendo aqui, isso aqui já é uma ideologia moderna agora, sabe? Defensora do Israel, que inventa isso daqui. Tem valor, sim, ele está falando assim, mas por outro lado, os livros apócrifos não apresentam nenhum valor. Como assim não apresenta nenhum valor? É fato. Foram coisas que ocorreram, é história. Né? Aqui vem dizer que tem erros cronológicos. Como assim erros cronológicos? E várias ideias conflitantes. Ideias conflitantes? Vocês querem mais conflito do que o próprio Cristo veio trazer nessa terra? Ele veio conflitar, sim, conflitar com uma liderança caída, religiosa, amaziada com a política da época, porque a grana corria, o dinheiro os favorecia. Tem que conflitar, sim. É por isso que há 46 anos atrás, a igreja era chamada de protestante, porque a igreja protestava contra o pecado. Hoje parece que está tudo numa boa, né? Não dá nada, não. Entende? Eu não aceito essa última frase que eu li desse último parágrafo. Eu não acredito ser verdade que os apócrifos não apresentam nenhum valor doutrinário e também tem erros cronológicos. Não acredito, porque foi escrito fatos que aconteceram, né? E o último parágrafo dessa parte: os manuscritos do Mar Morto são documentos e fragmentos encontrados em 1947. Esses manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947, em uma caverna nas colinas da costa sudoeste do Mar Morto. Esse material incluía, o que incluía nesse manuscrito? Livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, livros pseudo-epígrafos, textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da
antiguidade, obras apocalípticas e vários outros livros específicos da seita que os produziu. A sociedade no período intertestamentário. Nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Um dos movimentos mais significativos dessa época foi a diáspora, ou dispersão. Embora tenha começado no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Isso aqui foi Deus que fez, sabe? Quem dispersou esse povo foi o próprio Deus. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Entre esses grupos destacam-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Foi no período interbíblico que o conceito, olha, pensa bem, então os fariseus, os saduceus e os essênios surgiram nesse período. Foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Durante o período do exílio da Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem coisas que estão sendo feitas hoje dentro da casa de Deus, tá? Que se classificam como práticas religiosas pagãs, viu? Se você não sabe, você peça ao Espírito Santo de Deus que te mostre, que ele vai te mostrar. Porque se existe uma coisa que Deus em sua justiça não faz, é deixar uma pessoa que não quer ficar na escuridão. Ficar na escuridão. Se você deseja ter a luz do conhecimento, se você deseja e ama a verdade, Deus não te deixa na mentira, certo? Então aqui eles foram confrontados por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica. Podemos nós, na igreja moderna de hoje, 2025 anos depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos confrontados com práticas religiosas pagãs? Responde para você, será que nós incorremos nesse perigo? Pede para Deus que ele vai te responder, tá bom? Diante dessa realidade, os judeus se concentraram em preservar o que possuíam, no caso a Torá e a convicção de que eram o povo de Deus. Olha só, a perseguição foi tanta, a opressão foi tanta, né? O confronto era tão grande, né, que tudo que eles queriam agora era preservar a lei de Moisés, né? E a convicção de que eles eram ainda o povo de Deus, né? Daí que eu digo que a igreja de hoje precisa retornar às palavras do mestre. Olha, os evangelhos têm que ser lidos, têm que ser relido, tem que ser lido, tem que ser relido, porque fábulas têm adentrado dentro da casa de Deus. Quantas fábulas! Misericórdia, Senhor, né? Doutrinas. Deixa eu só terminar agora, eu tenho só mais um pouco para terminar aqui, não está faltando muito. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, na piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar onde fosse possível levar a Torá. Esse conceito foi preservado após o exílio, e a reunião em sinagogas, que eram os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular. Então, esse aqui é o final. Eu tenho aqui também um gráfico com data, sabe? Ele é até bem grande, tem vários pontos aqui que vão nos explicar a cronologia desse período interbíblico, né? Abaixo temos uma linha do tempo com os principais acontecimentos que ocorreram no período entre os testamentos. Então aí vai de 333 a 323 a.C., foi o domínio de Alexandre o Grande. De 323 a 198 a.C., os Ptolomeus dominam a Palestina.
De 320 antes de Cristo, Jerusalém é conquistada por Ptolomeu. 311 a.C., início da dinastia Seleucida. 226 a.C., Antíoco III conquista a Terra Santa. 223 a 187 a.C., Antíoco se torna o governante Seleucida da Síria. 198 a.C., Antíoco derrota o Egito e obtém o controle da Terra Santa. 198 a 166 a.C., governo dos Seleucidas sobre a Palestina. Então, olha, vou até abrir outro parênteses aqui para dizer como esta terra é cobiçada, como a Palestina é cobiçada, porque foi ali que os pés do Salvador pisaram. E hoje a gente vê aquele massacre lá na faixa de Gaza. Pessoas, aquele tanto de gente, um monte de gente concentrado num terreno tão pequeno, 51 metros de comprimento por 11,5 metros de largura, mais de 2 milhões de pessoas encurralados, sendo oprimidos. E aquela foi a terra onde o nosso Salvador nasceu. Então aqui a gente continua, de 175 a 164 a.C., Antíoco IV Epifânio governa a Síria e o judaísmo é proibido. De 167 a.C., Matatias e seus filhos lideram a rebelião contra o Antíoco IV. 166 a 160 a.C., Judas Macabeu lidera, que foi ele e seus 5 filhos, né? De 165 a.C., rededicação do templo. 160 a 143 a.C., sumo sacerdócio exercido por Jonatas, filho de Matatias. 142 a 134 a.C., Simão, filho de Matatias, se torna sumo sacerdote e começa a dinastia dos Asmoneus. 134 a 103 a.C., o Estado independente judeu é expandido com João Hyrcano. De 104 a 103 a.C., governo de Aristóbulo. De 103 a 76 a.C., governo de Alexandre Janeu. De 76 a 67 a.C., governo de Salomé Alexandra. Hyrcano II é o sumo sacerdote. Então eles vão trazendo, né, de pai para filho, de filho para neto, né? Porque aquele alvo ou aquele alvo, aquele desejo, aquela missão que aquela pessoa teve, ela passa, né, ao seu filho e ao filho de seu filho, e assim vai, né? De 66 a 63 a.C., conflito entre Aristóbulo II e Hyrcano II. Poder, queremos mandar, né? De 63 a.C., começa o domínio romano, com Pompeu invadindo a Terra Santa. De 63 a 40 a.C., governo de Hyrcano II sob o controle de Roma. 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu. Tudo isso que eu estou lendo aqui, se você pedir no Google, ele vai te dar bem esmiuçado, a coisa toda você vai poder ler a respeito se você quiser, né? De 40 a 37 a.C., Antígono governa sobre os romanos. De 37 a 4 a.C., Herodes se torna governante da Terra Santa. Chegou a vez do Herodes aqui, né? 27 a.C., César Augusto Otaviano governa o Império Romano. 19 a.C., a construção do Templo de Herodes é iniciada. 4 anos antes de Cristo, Herodes morre e Arquelau governa em seu lugar. Então aqui já estava apenas 4 anos antes de Cristo. Nós sabemos como foi que Herodes morreu, né? Comido de bicho, né? A Bíblia fala isso, que Herodes morreu comido de bicho. Então, olha, nós devemos prestar muita atenção, sabe? Que, na verdade, Deus se calou nesses 400 anos e o que nós vemos é realmente, assim, uma opressão tremenda em cima do povo chamado povo de Deus, né? E tudo isso eu te digo por quê? Porque eles decidiram se afastar, né, de Deus. Eles decidiram. Eles mataram os profetas. Eles não queriam ouvir os profetas. Eles queriam que os profetas calassem a boca, né? Porque eles queriam que os profetas falassem apenas aquilo que eles gostariam de ouvir, né?
A religião, infelizmente, é uma coisa que sempre andou lado a lado da política, né? Porque, muito embora dentro da casa de Deus não deveria haver essa questão de se destacar, né? De ter poder, de comandar, de liderar, né? Isso está lado a lado com a política, infelizmente, né? Isso é tão verdade que nós vimos o que vimos, né? Entre Bolsonaro e o líder das Assembleias de Deus, né? Uma coisa absurda, cujo o preço foi realmente bem caro, né? Para o lado do Bolsonaro, não foi? Você mesmo não conclui isso? Essa pessoa foi condenada e vai, talvez, olha, eu não posso garantir que ele vá para a cadeia, mas eu acho que o Brasil hoje, se ele não colocar o Bolsonaro na cadeia, ele vai ficar bem feio diante dos outros países da Terra, sabe? Porque mais provas do que nós temos de tudo, né, do seu atentado à democracia no país e tudo, né? Esse é o preço que ele deve pagar por tentar tomar lugar dentro do altar santo de Deus, né? E ele se dê por muito contente que não foi comido de bicho, como Herodes, né? Porque poderia. Vamos falar o que é, né? Poderia. Então, hoje, eu entendo assim, que igrejas, lideranças de igrejas, devem pensar o seguinte: você não está vendo Deus com os teus olhos físicos, mas você precisa entender que os olhos dele são de fogo, viu? E a partir do momento que você não conduzir as ovelhas, que são preciosíssimas para Deus, da maneira como a Bíblia Sagrada te pede para fazer, a conta vai chegar, né? Eu falo isso em todos os meus áudios e hei de continuar falando. Então, esse é um resumo, né? Realmente, na verdade, é um resumo, foi um apanhado realmente geral, né? Desses 400 anos aí intertestamentários, né? E eu pretendo, se isso for da vontade de Deus, voltar novamente desde o Evangelho de Mateus, porque eu vejo que a igreja precisa, de uma maneira, olha, de uma maneira assim, mais do que nunca voltar para as palavras do Senhor, se é que nós ainda cremos nele, né? No Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós escorregarmos de suas palavras para dogmas humanos, olha, a opressão como veio para o povo lá atrás, vai vir para nós, viu? Governos políticos irão nos oprimir. Fique sabendo disso. Então, olha, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, né? E que nós possamos retornar às palavras do Mestre. Eu deixo esse pequeno apanhado aqui. Quem tiver o interesse de buscar mais detalhadamente, é possível. É só você formular perguntas detalhadas que você vai conseguir. Hoje, graças a Deus, esse Google é uma bênção, né? Eu gosto muito, porque antigamente a gente tinha que procurar em enciclopédias, né? Eu mesma, todos os meus trabalhos escolares do tempo que eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, eu fazia em livrarias, né? Eu acredito que vocês também, que têm a mesma idade que eu. Eu tinha que ir nas livrarias. O meu pai também tinha uma enciclopédia em casa, que era a Delta Larousse. Muito boa. Eram vários volumes, né? Mais de 25 volumes essa enciclopédia. E ali a gente encontrava muita coisa para ajudar com os trabalhos escolares, né? Então, nós devemos fazer uso, né, dessas ferramentas, o Google, mas sempre para o bem, né? Porque tem bastante coisa para o mal também, coisas que não trazem bem nenhum para nós, né? Então eu vou ficando por aqui e o meu próximo áudio, se Deus quiser, vai ser já na entrada com o Evangelho de Mateus. Um bom dia a todos e eu agradeço a tua atenção se você chegou até aqui.